bastante, o vídeo também me emocionou bastante, viu? E vamos à cereja do bolo, a entrevista com Wagner. Wagner José da Silva, não é isso? Wagner José da Silva, Babalorixá, Wagner, Guinho de Xangô. Seja muito bem-vindo, é uma enorme satisfação tê-lo conosco aqui no Sagrado Podcast, e principalmente poder estar compartilhando de toda essa atividade, toda essa beleza que é um caboclo chamado Sete Lagoas. Seja bem-vindo, Ecupacoxê. Muito obrigado. Babá Wagner, fala um pouquinho primeiramente da sua vida, porque se o caboclo incorpora, ele precisa da matéria. Se ele precisa da matéria, essa matéria teve que nascer. Fala um pouquinho da criança que foi o Guinho na Vila Aliança, da formação do Guinho como homem, como sacerdote, como profissional da área de saúde e hoje em dia como babalorixá. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Primeiramente, boa noite aí, meus abais, meu aurê a todos, Deus abençoe todos nós. Na verdade, a infância é algo que a gente não planeja, né? A gente sobrevive. Não foi uma infância muito fácil, porém, eu acredito que tudo aquilo que eu vivi na minha infância foi algo muito produtivo, até no sentido de me tornar o homem que eu sou hoje. Meu pai é falecido desde pequeno, e mãe lutou muito para me criar. Passei um tempo na casa de uma tia minha, depois voltei. E é aquele negócio, comunidade carente, a gente sobrevive, né? Estudando com muita dificuldade, mas graças a Orúmilas e aos nossos ancestrais, eu cheguei aonde estou hoje, com lealdade, dignidade, né? Fé, que é o que é mais importante, a minha família sempre teve, e respeito aos mais velhos. Isso aí foi uma coisa essencial. A minha família me deu uma base, mãe principalmente. Eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa idônea, graças a ela e a todos que ficaram em minha volta. Jane, beijão, hein, Jane? Beijão. Não começa a chorar. Jane, deixa para chorar daqui a pouco, não chora agora não. Então, vamos lá. Oi, Ecupacoxê Wagner de Baru. Como foi esse teu primeiro contato espiritual? Tu foi uma criança muito assombrada? Você falava com um amiguinho imaginário? Conta um pouquinho disso pra gente. O que acontece? Desde muito pequeno, coisas de 3, 4 anos, eu lembro de alguns episódios. Hoje não mais, né? Mas quando criança eu tinha muita visão. Não de criança imaginário, mas era algo de uma certa forma que me cogitava, eu ficava muito preocupado e muito amedrontado de uma certa forma. E aí, um belo dia, eu me lembro como se fosse hoje, eu devia ter uns 3 anos, eu morava com manhinha e passei mal de manhã. Mas na verdade era uma incorporação, né? E aí a minha tia, que hoje mora próximo a mim, minha tia Janete, foi chamada Dona Nivalda, que era uma senhora que rezava. E eu estava me sentindo muito mal, e hoje, pelos relatos do seu Sete Lagoas, era uma incorporação. E isso me amedrontou muito como criança. Sempre muito preocupado. Que idade assim, mais ou menos? Desculpa. Uns 3 anos. 3 anos. Começou muito cedo, né? Muito cedo. Inclusive, eu não tinha entendimento do que estava acontecendo, eles acharam que era algum tipo de crise, alguma convulsão, alguma coisa desse tipo. Mãe lembra disso, e aí a Dona Nivalda me rezou, minha tia Janete me levou lá, a Dona Nivalda me rezou, e eu voltei bem. Mas durante a infância, tive vários encontros, de uma certa forma, que mexeu muito comigo. Até o dia de hoje, quando eu lembro, eu fico impactado, né? Podemos dizer, assim, que era um pouco assombrado, assim, de uma certa forma, né? Caramba. Bom, e aí eu queria que tu me narrasse, se eu estiver errado, me corrija, por favor. O primeiro culto que tu incorporou foi da Umbanda, correto? Sim. Como foi essa tua chegada à Umbanda? Caiu de paraquedas? Fala pra gente. Então, na verdade, a minha família é toda de matriz africana. A gente tinha uma tia que era a matriarca da família. Falecida minha tia Eva, ela que rezava todos, né? Cuidava de todo mundo. E a família fazia encontros lá de 15 em 15 dias. Nessa sala dela, ela trabalhava com caboclo sereno. E ali já foi todo o meu contato com a espiritualidade. Logo após, manhinha casou, e o cunhado de manhinha era dono de um terreiro, que é, afinal, o Tataquecimbo, né? Deus o tem. Caboclo Ventania. E lá nós demos início. Manhinha já estava, e logo depois foi preciso com que eu entrasse. E ali foi quando eu dei o início aos rituais, né? De Umbanda,
e que foi chegando, né, a falange de trabalho que hoje está comigo até o dia de hoje. E aí tomou todas as obrigações na Umbanda que tem que ser. Eu iniciei com ele, fiz a iniciação na Umbanda, que o pessoal fala sobre camarim, essas coisas todas, as confirmações, mas logo após essa fase, ele precisou ir para Minas Gerais. E aí ele automaticamente fechou o terreiro, né, na zona oeste do Rio. Fechou o terreiro. E eu tenho uma tia, que é da parte de Paim, minha tia Kátia, ela frequentava um terreiro de uma senhora muito distinta, muito idônea, chamada Dona Eropi. Trabalhava com caboclo tupi flecheiro. Essa senhora era feita de Iemanjá, e eu fiquei muito doente naquela época, muito debilitado. Eu tomava 10 comprimidos de manhã e não sei quantos à noite. E aí manhã falou comigo, você precisa procurar algum lugar. Eu era muito novo ainda. E aí foi quando essa minha tia Kátia, me levou a este terreiro, e ali eu dei a continuidade das minhas obrigações com essa afinada Dona Eropi, que hoje se encontra no Aru. Com a Eropi, foi candomblé ou foi umbanda? Eu não entendi bem, desculpa. Então, o que acontece? A Dona Eropi era uma senhora que ela tocava umbanda, muito antiga na região, ela veio da Penha, para Bangu, mas ela era também iniciada para Iemanjá. E aí, quando eu adentrei neste terreiro, ela não cultuava o culto candomblé, era só umbanda, e logo após, depois de um certo tempo, ela começou a cultuar as festas de Iemanjá, a tocar um candomblé mais família. E aí foi quando a gente, já que estava na casa, na parte de umbanda, começamos a iniciar no candomblé por necessidade. E aí foi quando eu iniciei Xangô, fiz Xangô com ela, e logo depois ela partiu. Bom, e hoje, como babalorixá, conhecido e renomado do bairro de Santíssimo, na Zona Oeste, eu queria saber de você como se dá essa atividade. Você ainda faz iniciações dentro do culto da Umbanda, em paralelo com a cultura de candomblé, que tu bota diversos barcos ao longo do ano, dá 7 anos, dá 14, dá 15, dá 21, bom, o que quer que seja. Você continua com esse aspecto de iniciar só as pessoas em Umbanda, tem gente que tem que se iniciar só em Umbanda, tem gente que vai da Umbanda para o candomblé, como isso acontece na sua casa? Então, isso é até um tópico muito importante, porque os elogios e críticas são grandiosos, né? E a gente está aqui, Xangô é Xangô, porque falam bem e falam mal, né? Então, o que acontece? Eu lembro de uma palavra muito certa, uma frase que essa minha mãe de Santa Eropi, ela falava pra gente. Aquilo que Deus lhe deu, ninguém tem o poder de tirar. É seu e é seu. E como cada paciente tem o seu diagnóstico, o seu tratamento, cada médium tem o seu caminho, o seu histórico a percorrer. Existem pessoas na casa do candomblé que tem todo um culto de Umbanda, precisa cultuar o ancestral desta forma. E ali ela é atendida. Existe um outro grupo de pessoas que já mescla. Começou na Umbanda e logo depois, como eu, migrou para o candomblé. A cambona, no caso, é só da Umbanda, né? Não, a cambona do seu Sete Lagoa, ela é a cambona do seu Sete Lagoa coroada e logo depois ela se confirmou para Orixá Xangô. Ah, não sabia que ela era iniciada no candomblé, não. Que bacana. É algo, de uma certa forma, que existem pessoas que comentam assim, mas, ô meu irmão, você botou um gongá na sua roça, né? Você toca, o que as pessoas têm que entender é que são dois cultos totalmente diferentes e que quando é Umbanda, quando é candomblé, é candomblé. E de uma certa forma é tudo espiritualidade, é tudo ancestral. E tudo muito importante. Muito importante. Mas os dois coexistem pacificamente. Pacificamente. E aí o que acontece? Mesmo espaço. Aí o que acontece? Quando tem o nosso candomblé, Jefon, todos os filhos participam. Quando tem a nossa Umbanda Sagrada, todos os filhos participam. É uma coisa unificada, porém cultuadas em momentos diferentes. Sem mistura. Eu sou testemunha disso. Bom, sendo iniciado no candomblé de etnia Yorubá, que tu migraste para o FON. Sim. Como foi dada essa migração? Foi preferência? Simplesmente aconteceu? Fala um pouquinho dessa tua trajetória. Então, logo depois dessa parte, né, da Dona Eropi e tal, eu fui para a família de Dona Afinada falecida Gessonita de Exu. E aí eu tomei as obrigações lá. Só que a Dona Gessonita também teve problema de saúde, veio a falecer, e a gente ficamos na família, porém, com a Dona Aparecida, e logo depois também a Dona Aparecida faleceu. Até
uma pessoa de autoestima minha muito grandiosa. E aí eu fiquei durante muito tempo, de uma certa forma, eu, Xangô, e o seu Sete Lagoa, que é o marechal da minha roça. E aí um dia eu fui convidado para ir a uma fogueira de Xangô, que é em Seropédica, na casa do finado Clóvis do Oxum. Foi quando ali Xangô passou a minha cabeça nesse ritual e deu a cabeça para o meu abá, que hoje é meu babalorixá, a benção, Robinson Gama, que fica situado no bairro de Ricardo de Albuquerque. E ali eu finalizei minhas obrigações no EFON e estou com ele até o dia de hoje. O famoso Robinho de Onira. Isso. Axé Camaré. Quem escolheu foi Xangô. Foi Xangô que deu a cabeça para ele. Foi Xangô. Que bom. Bom, eu queria saber de você agora, Wagner. Como foi teu primeiro transe espiritual? Com qual entidade foi? Como isso ocorreu? E em que ocasião estava? Por qual motivo, razão e circunstância? Conta pra gente. Então, a primeira incorporação do seu Sete Lagoa, já dita por ele mesmo, era quando eu era criança, né? Já tinha algumas incorporações assim, transitórias. E aí, quando a gente chegou na casa desse finado Tata Quecim, parece que o Guilherme, o seu Sete Lagoa já se manifestava. Mas a confirmação foi com a dona finada Eropi de Manjá, e foi coroado pelo seu Tupi, né, que era um caboclo de grandiosa força também. Um momento mais ou menos foi esse. É o que eu lembro automaticamente. É muito criança, né? A gente começa muito novo, e aí são vários flashes, mas mais ou menos nessa época aí. Falando desse milagre na Terra, Wagner, que é um milagre. Quem teve a oportunidade de vê-lo realizar suas cirurgias, quem viu gente com o pé na cova sair, como eu vi. E é interessante que nos comentários do chat tem vários testemunhos. Teve um aqui que falou assim: eu me lembro até hoje da noite incrível que salvou a vida da minha mãe, e outras coisas mais aqui. Bem Esse legal. caboclo é muito querido. Falando desse milagre na Terra, a gente sabe ali que essa região da Zona Oeste Santíssimo teve, por exemplo, seu Sete da Lira. Sim. A gente tem outros centros aqui na região da Zona Oeste, por exemplo, Jacarepaguá. A nossa Zona Oeste ela é repleta de espiritualidade, né? Santíssimo não ficou desabastecido quando partiu o seu Sete da Lira. A senhora, no caso, que incorporava o seu Sete da Lira. Finada Cacilda de Assis. A senhora Cacilda, que teve até em programas de televisão e tudo mais. E tem um posto de gasolina lá que era chamado de Sete da Lira, né? Sete da Lira, isso. A gente queria saber de você quando começou esse fenômeno, as cirurgias espirituais. Quando ele começou a trabalhar dessa forma? Quando foi dado o momento dos prodígios? Quantos anos você tinha? Quem foi a primeira pessoa? Tu lembra? Na verdade, lembro sim. É algo até muito impactante para mim, né? Porque quando a gente fala sobre mãe e filho, é algo que a gente se emociona muito, né? Mexe muito conosco. Na verdade, durante todas as consultas do seu Sete Lagoa, a gente tinha rezas de dente, né? Criança chegou lá com dente ruim, o seu Sete Lagoa rezava e a gente tinha resposta. E outras coisas mais. Mas a mais impactante, que foi uma das primeiras que eu lembro, foi com a própria manhinha, a minha mãe. Manhã, uma época, precisou fazer uma cirurgia bariátrica. E antigamente as cirurgias bariátricas eram muito agressivas. Elas abriam todo o abdômen, botavam adreno, aquela coisa toda. E eu acompanhei manhã nesse processo. Só que, por incrível que pareça, naquela época pós-cirúrgica, a impressão que dá é que a safra de grampos, né? Vamos dar um exemplo assim, um malote de grampos não foi uma coisa muito boa. Então o estômago era grampeado. Caramba! E aí manhã foi fazer essa cirurgia e aí deu tudo ruim. Os grampos soltaram. E aí tudo que manhã ingeria ia pro dreno. Não ficava dentro dela. Chegamos numa clínica, eu descalço, com manhã já assim entrando em choque. E aí manhã foi pro CTI, ficou na NPT. Um mês, foi muito difícil para mim naquele momento. Meu irmão mais novo era criança, era bebê. E aí um dia tava aí eu fui no hospital, o médico falou comigo assim: olha, eu preciso que você reze, porque eu já usei 3 tipos de antibiótico e não colaba. Cada vez mais a secreção aumenta, né? É 700 ml por dia que a gente tira. E eu não sei mais o que fazer. Só que nessa mesma época, no mesmo hospital, tinha várias pessoas operadas pelo mesmo médico e já estavam indo a óbito.
E a gente no desespero terrível, né? E aí eu fui para casa, eu me lembro como se fosse hoje, foi um dia muito assim, muito importante. Tava eu e o Safum no quarto, eu falei assim, eu preciso que você me ajude a rezar, porque amanhã vai morrer. E aí quando nós começamos a rezar, eu posso dizer para vocês como o sol brilha, o meu quarto ficou dia. Isso era à noite. Entrou uma luz tão grande no meu quarto, uma luz tão bonita, tão diferenciada de tudo que eu já vi. Ele ficou dia dentro de 3 minutos. Um clarão grandioso. Essa pessoa que eu estou falando, esse é o Facã, ele está vivo hoje, ele pode falar sobre isso, que ele viveu. E clareou e foi embora. Aí no outro dia eu fui para a roça, né? Do Candomblé. A roça era localizada no bairro de Augusto Vasconcelos, lá no morro. Aí eu cheguei na roça, eu ajoelhei lá no Gongá e falei, o que eu vou fazer? Xangô, meu pai, é amanhã vai morrer, aquele desespero, e a família me cobrando, né? E aí o seu Sete Lagoa tomou a minha cabeça e disse, hoje eu vou trabalhar, eu preciso de um local que tenha espaço físico que seja terra. E lá, meu espaço era urbano, né? 10 por 20, não tinha essa situação. E aí eu tive uma pessoa que, quando eu cheguei a este local, uma pessoa que até faleceu há pouco tempo, de alta estima minha, Dona Maria da Penha. Ela teve um esposo, também falecido na época, seu José Bernardo, trabalhava com Ogum Cariri, um homem que atendia, assim, a comunidade de uma maestria, uma criatura, assim, de uma bondade. Eu não cheguei a conhecê-lo. E ela, através da filha também, que hoje é minha filha iniciada lá na roça, cedeu esse espaço para a gente, que é o terreiro dele, que é todo de terra, para com que esse trabalho fosse feito. E eu, muito debilitado fisicamente, psicologicamente também, porque quando fala sobre mãe, a gente fica muito abalado. Verdade. Ele marcou um horário, seria 10 horas, 22 horas em ponto. E aí disse para uma tia minha, segure a mão da moça lá, manda se cobrir, e eu vou trabalhar daqui. Vai ser feita uma cirurgia espiritual, diga a ela para não ter medo. Se ela sentir algum tipo de qualquer coisa, ela só acredita em Deus, chama por Messias. E essa cirurgia foi feita no terreiro do seu Cariri. Essa cirurgia terminou meia-noite. Manhã tinha de dreno da coleta de 700 ml por dia de pus. No outro dia ela amanheceu com 400. No outro dia ela amanheceu com 200. E no outro dia, graças a Deus, já não tinha mais secreção nenhuma. E aí o médico tirou ela da NPT, me chamou e falou, olha, daqui a uns 2 dias sua mãe está liberada. Eu não sei o que vocês fazem, o que vocês rezam, mas deu certo. De 5 cirurgias na mesma semana, eu perdi 4 pacientes. A sua mãe, eu pensei que ela fosse, mas algo que vocês pediram a Deus, eu não sei o que é, resolveu. E manhã voltou para casa, e aí eu cumpri 7 anos da feijoada desse senhor, seu Ogum Cariri, que é localizado. Hoje o seu José Bernardo não está mais entre a gente, mas o terreiro está lá. E aí eu fiz as 7 feijoadas em homenagem ao Ogum do Cariri. Em gratidão, né, a essa bênção. A gratidão é a memória do coração, já diz Ifá, Odu, Ruane mesmo. Que história bonita, que história linda. E graças